Eu acho que a pergunta que cabe nesse momento, Vanderlei, a avaliação, é se o Osmar Loz vai mudar um pouquinho aquela filosofia que dizem que é um treinador que gosta de um time que ataca mais, um time com estilo um pouco mais ofensivo. O Corinthians, ele tem um jeito de jogar desde a época do Mano Menezes, implantado pelo Mano Menezes lá atrás, sequência com o Tite. Depois o Tite até colocou o time para jogar um pouquinho mais na frente. Não deu certo com o Oswaldo Oliveira, não deu certo com o Cristóvão Borges. E com a volta do Carille, outra vez o mesmo estilo. Naquela sequência, Mano, Tite, Carille. E o Corinthians voltou a ser o Corinthians, ganhador. Um time que luta muito, que marca muito, um time muito dedicado. No perfil do Carille. Então o Osmar vai seguir com esse perfil, que agora era treinado pelo Carille. O Corinthians seguirá nesse perfil, ou o Osmar Loz vai modificar, vai tentar fazer alguma alteração, o que não é muito aconselhável. Essa é a questão. Ele é um cara que já mudou com esse tempo de trabalho junto com o Carille. Acho que a grande questão tá aí do Osmar Loz. Eu não mudaria esse jeito, esse estilo do Corinthians jogar, que as conquistas do Corinthians estão muito baseadas nisso. André, o professor Loz, interino ou efetivo? Vanderlei, eu acho que, num primeiro momento, eu acho que ele é o treinador do Corinthians, assim. Vai depender muito se ele começar a tropeçar demais, se não conseguir os resultados, aí com certeza o departamento de futebol do Corinthians vai avaliar outras possibilidades. Alguns treinadores, inclusive, a gente já tem uma ideia por cima que se enquadram no eventual perfil mais pra frente, se o Loz não vingasse, mas a ideia inicial é que o Loz siga mais ou menos os mesmos passos do técnico Fábio Carille. Ainda sobre o estilo dele, Vanderlei, ele de fato, né, muita gente fala assim, mas o Loz, ele treinava o ataque, o Carille a defesa. Não é bem assim, né? Tem um pouco de lógica isso, mas todos os setores do Corinthians eram treinados por todos os auxiliares. É que assim, a expertise do Carille era na defesa, mas ele sabe muito bem treinar o meio de campo, treinar o ataque também. A expertise, digamos assim, do Loz é no ataque, né? Numa parte mais ofensiva, meio ataque. Aí, só que ele treina a defesa também, eventualmente, em alguns treinos. Então isso aí não é tão assim, tão verdade. O Carille era da defesa, o Loz era do ataque. Algumas variáveis elas aconteciam também. Eu tava lembrando aqui, Vanderlei, do time que o Loz venceu a Copa São Paulo de 2016, se eu não me engano. O time que o Corinthians venceu a Copa São Paulo jogava exatamente no mesmo esquema que o Carille gostava de jogar, que é o 4-2-3-1. Até o Pedrinho era o jogador que jogava aberto pela direita, que é onde ele está atuando agora. Estava atuando, né, com o Fábio Carille e deve permanecer com o Osmar Loz. O estilo de jogo é igual, as características do time talvez se modifiquem um pouco, mas ele vai continuar com uma defesa sólida, vai continuar com o mesmo esquema tático e aí ofensivamente ele pode apresentar algumas outras alternativas, mas é cedo para dizer ainda. Qual é a relação do grupo de jogadores com o Loz? Ô Nilson, a relação até onde eu sei é uma boa relação. O Loz, ele tem uma diferença de característica grande em relação ao Carille. O Carille, ele é um cara muito mais tranquilo, ele é mais doce, ele é mais suave nas palavras, principalmente na relação com os jogadores. O Loz, ele tem um estilo um pouco mais firme. Mas é de cada pessoa, né? Eu sou diferente de você, diferente do Zé. Então é um estilo diferente de lidar com os jogadores. Até onde eu sei, é uma relação tranquila, né? E até onde eu sei também, o Loz, ele tem muito potencial, né? É difícil. Os membros da comissão técnica. Você sabe que eu acho que isso é extremamente importante, é fundamental na minha opinião. Hoje um treinador se mantém se ele é um bom administrador de grupo. Sim, sem dúvida. É um bom treinador, tudo bem, 20%, 30% aí da condição dele como treinador, mas 70% se ele for um grande administrador de grupo. Essa é uma tese do professor Muricy Ramalho, que eu concordo 100% com o Muricy. O cara tem que ser um administrador de pessoas, um administrador de grupos. Se ele não for, ele dança. Se ele não for, ele dança. Mas nesse contexto, os outros membros da comissão técnica também podem ser inseridos. Ele pode ser ajudado nisso. Então, e aí tá saindo muita gente. Eu não sei que impacto tem na saída dos outros. Isso, Nilson, é uma informação. Quando o Loz estava na base, ele, às vezes, era firme demais com os jogadores. E eram jovens jogadores. Mas garotos, né? Diferente. A relação com garoto é outra. Tudo bem. Mas ali ele também estava começando. Ele já vem desenvolvendo isso há 2, 3 anos, né? Ele sabe, ele tem consciência que ele tem que ter um trato mais tranquilo, principalmente entre os profissionais. Ele já está desenvolvendo monte de malaco lá, sim, rapaz. mas na época da base, às vezes ele era muito firme. Ele tinha um auxiliar que era o Coelho,
né, que depois virou técnico da base, e o Coelho era como se fosse... O Carille dele. O Carille dele, exatamente isso. Então os dois se complementavam na base, tanto que é provável que o Coelho tem essa possibilidade do Coelho virar assessor auxiliar do Loss, um dos auxiliares do Loss, né? O Fabinho, ele permaneceria e o Coelho também. Então, vai muito disso também. A comissão técnica, ela tem vários membros e um, às vezes, complementa o outro. Então, mesmo que o Loss tenha um estilo, um pouco mais firme, o Coelho, de repente, fala mais a linguagem do jogador, o Fabinho consegue também amaciar um pouco mais, eles se complementem, né? Da mesma forma que acontecia com Carille, mais Fabinho, mais Cuca e mais Loss, pode acontecer agora com a saída do Carille também.